Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos trabalhar acidente do trabalho, a nossa última aula sobre o meio ambiente do trabalho. Nós vamos trabalhar em acidente de trabalho, um tema muito polêmico, muito importante para quem estuda meio ambiente de trabalho, para o operador do direito do trabalho. E nós vamos dividir aqui a nossa aula nas três frentes aí em que o acidente de trabalho tem uma importância muito grande. O acidente de trabalho ele é tratado tanto pelo direito previdenciário, quanto pelo direito civil, no que concerne à responsabilidade civil, e pelo direito do trabalho, porque o acidente de trabalho gera impactos no contrato de trabalho. Nós vamos começar agora com o conceito de acidente de trabalho. O conceito de acidente de trabalho está na Lei 8.213, de 91, uma lei que cuida dos benefícios previdenciários e que lá no seu artigo 19 conceitua acidente de trabalho. Quando nós vamos estabelecer o conceito de acidente de trabalho, nós temos que entender que a legislação, ela traz duas espécies básicas de acidente de trabalho. O acidente de trabalho típico e o acidente de trabalho equiparado, ou seja, situações que quando ocorrem são equiparadas a acidente de trabalho para fins previdenciários, civis e trabalhistas. A gente também precisa entender que as responsabilidades, quando nós falamos de acidente de trabalho, elas são separadas e independentes, ou seja, o benefício previdenciário decorrente do acidente de trabalho ou o auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente, que são benefícios previdenciários típicos do acidente de trabalho, que decorrem de um acidente de trabalho, esses benefícios previdenciários eles não vão impactar ou elidir o direito do empregado a receber uma indenização pela responsabilidade civil ou até mesmo a sanção que o empregador pode sofrer administrativamente ou até criminalmente por um acidente de trabalho. Então, nós teremos que analisar cada uma dessas espécies e possibilidades de responsabilidade de formas independentes, porque uma não vai elidir o direito à percepção de outra indenização ou a caracterização de uma responsabilidade civil por acidente de trabalho. Quando a gente fala de acidente de trabalho, então vamos tratar do conceito. O artigo 19 da Lei 8.213 traz para nós o conceito de acidente de trabalho. O artigo 19 fala o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo trabalho aí em relação aos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, nós precisamos entender aqui que para a configuração do acidente típico, acidente de trabalho típico, nós temos dois requisitos. Esse acidente, ele tem que decorrer da prestação de serviço, do exercício do trabalho ou do meio ambiente da empresa a qual aquele trabalhador está inserido e, além disso, esse acidente tem que gerar uma incapacidade temporária para o trabalho ou uma incapacidade permanente ou, infelizmente, até uma fatalidade, a morte do trabalhador. Eu quero que vocês percebam que aquele acidente que ocorre no local de trabalho que não gera incapacidade, nem que seja temporária para o trabalho, ele nem é configurado como acidente de trabalho para fins previdenciários. Então, um chute ali numa mesa, esbarrou, levou um tombo, você levanta, está capaz para o trabalho, não gera afastamento previdenciário, você não vai ter ali direito ao benefício previdenciário acidentário, você não vai ter direito à estabilidade, tá? Acidentária, nós falaremos aqui da estabilidade, mas você não vai gerar as consequências que o acidente de trabalho traz para o contrato de trabalho, porque para a lei previdenciária, o acidente de trabalho ele é configurado quando há uma incapacidade pelo menos temporária para o trabalho, ok? O artigo 19 ainda trata de algumas questões muito interessantes, ok? Ele vai dizer, de maneira geral, que é responsabilidade da empresa a adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Sempre lembrando aquela regra, né, aquela hierarquia nas medidas de proteção que nós trabalhamos lá nas aulas introdutórias. Primeiramente, o empregador tem que buscar medidas de proteção coletiva
depois medidas de organização e administrativa do meio ambiente de trabalho e só então procurar ali os equipamentos individuais de acidente do trabalho, de proteção ali do trabalhador, ok? Então é uma responsabilidade da empresa proteger o trabalhador do eventual risco de acidente de trabalho. Então, a empresa é quem tem a obrigação de tomar essas medidas. O artigo 19 ainda vai falar o seguinte, que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né, extinto, mas agora competência do Ministério da Justiça, fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento, né, das medidas de proteção ali coletivas, individuais, em relação ao acidente de trabalho. Dentro desse conceito de acidente de trabalho típico, a lei previdenciária, a lei 8.213, ainda traz alguns conceitos que nós precisamos trabalhar. Traz essa regra, né, do conceito de acidente de trabalho, mas traz também lá no seu artigo 20 a configuração da doença ocupacional como acidente de trabalho típico. Então, quando o trabalhador ele sofre uma doença ocupacional, ele também terá direito às consequências, aí, aos benefícios previdenciários acidentários e os impactos no contrato de trabalho decorrente do acidente de trabalho. O que seria essa doença ocupacional? A doença ocupacional ela é um gênero do qual nós extraímos duas espécies, a doença profissional e a doença do trabalho. Ambas são consideradas acidentes de trabalho típico. E o que seria essa doença do trabalho e a doença profissional? A doença do trabalho, ela é caracterizada quando o trabalhador ele adoece, aí ele adoece de forma em que ele fica ali, pelo menos temporariamente incapaz para o trabalho. Ele adoece e essa doença ela decorre das atividades do meio ambiente de trabalho, não está intimamente necessariamente ligada à profissão e atividade exercida por aquele trabalhador. Já a doença profissional, ela é caracterizada quando o trabalhador ele adoece por uma atividade típica e específica da sua profissão. Olha só o que diz o artigo 20, quando ele vai conceituar doença do trabalho e doença profissional, lembrando que ambas são consideradas acidentes de trabalho típico, tá? Olha só o que diz o artigo 20 da Lei 8.213. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional. Assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, esse é o conceito de doença profissional. Essa relação que ele cita aqui, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, já extinto o Ministério, é o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, tá? O NTEP, ele está lá no decreto 3.048 e ele traz relações, ele está nos anexos, né, desse decreto, e ele traz a relação entre determinadas profissões e determinadas doenças, né, profissionais que estão intimamente ligadas àquela profissão específica. Então, a doença profissional, ela traz essa relação e traz uma presunção de que aquela doença decorre daquela profissão. Então, aqui haveria uma inversão do ônus da prova. Porque olha só o que acontece, o ônus de provar, em regra, que a doença, ela decorre do trabalho, ela decorre da profissão, ela é um acidente de trabalho, em regra, ela seria do empregado. Então, o empregado que deveria provar ao juízo para configurar ali aquele acidente de trabalho, que aquela doença decorre do trabalho. Se é uma doença do trabalho, de fato, o ônus é do empregado. Mas quando a gente está falando de doença profissional, se essa doença já está relacionada àquela profissão do trabalhador no NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico, haverá uma presunção de que é um acidente de trabalho. Então, facilita um pouco para o empregado, porque haverá uma presunção relativa, óbvio, o empregador pode provar o contrário, mas haverá uma presunção relativa de que aquela doença profissional é um acidente de trabalho.
Beleza? E o artigo 20, no seu inciso 2º, conceitua para a gente doença do trabalho. Olha o que diz o inciso 2º do artigo 20. Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constando, aí constante da relação mencionada no inciso 1. Então, nós temos aqui a doença do trabalho ligada ao meio ambiente do trabalho, às condições de trabalho, e a doença profissional ligada à profissão, à atividade específica que aquele empregado desenvolve. E aí, sempre que nós estivermos falando em doença profissional, é interessante que nós nos socorremos ali do NTEP para garantir que há ali essa relação. Não é obrigatório para a configuração da doença profissional que esteja ali a previsão no NTEP, mas se tiver, você vai ter uma presunção de veracidade relativa, tá? Então, você vai considerar aquela doença profissional como acidente de trabalho. Nós temos aqui no parágrafo 2º do artigo 20 uma informação importante. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída no NTEP resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerá-lo acidente de trabalho. O que a lei está dizendo para a gente? Eu não preciso necessariamente estar ali, demonstrar ao juiz que há uma previsão no NTEP para configurar acidente de trabalho. Essa previsão apenas traz uma presunção relativa de que é um acidente de trabalho. Então, nós precisamos fixar o seguinte: acidente típico, o conceito de acidente típico, o acidente que ocorre no estabelecimento da empresa ou quando o empregado está exercendo atividade à disposição do empregador e que também gera uma incapacidade pelo menos temporária, tá? Então, no mínimo, essa incapacidade para o trabalho ela tem que ser temporária. E nós temos aí como acidente típico doenças profissionais e doença do trabalho. Ambas fazem parte aí do conceito de doença ocupacional, ok? O parágrafo 1º do artigo 20 traz um rol ali de doenças que não serão consideradas do trabalho. Então, serão doenças que não podem ali ser enquadradas como acidente do trabalho. Isso é importante porque, além de ser bastante cobrado, a gente tem que entender que determinadas doenças não são consideradas acidente de trabalho, elas não vão ser configuradas ali como acidente típico. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 20. Ele diz o seguinte: não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa. Então, se o empregado possui uma doença degenerativa, essa doença ela não será considerada como acidente de trabalho. A inerente a grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, então aquela doença que não traz nenhuma espécie de incapacidade laborativa, ela não vai ser considerada acidente de trabalho. E a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região, em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, ok? Então, nós temos aqui essas previsões de doenças que não serão consideradas acidente de trabalho. Lembrando, doença profissional e doença do trabalho é, em regra, acidente típico de trabalho, ok? Continuando aqui, nós temos essa diferenciação, né? O acidente de trabalho, como eu falei para vocês, pode ser típico, o que nós já vimos ali, é constante no caput do 19, a doença profissional e a doença do trabalho, e o acidente de trabalho, ele também pode ser o acidente de trabalho equiparado. Nós temos essas duas espécies de acidente de trabalho. O que seria aquele acidente de trabalho? Seriam situações que não estão enquadradas no conceito típico do artigo 19, nem doença do trabalho, nem doença profissional, mas que a própria lei diz que deverá ser tratado como se acidente de trabalho fosse. E olha só o que diz o artigo 21. O artigo 21 da Lei 8.213 é que diz pra gente o que será considerado acidente de trabalho de forma equiparada. Olha o que diz o artigo 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos desta lei, 1. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O que a gente precisa aqui levar em consideração? A lei está dizendo para a gente que a concausa também pode ser considerada acidente de trabalho. O que seria a concausa? Seria aquela causa que colabora, que ajuda para a infortunística trabalhista. Então, muitas vezes, aquele trabalhador ele já tem uma doença genética, uma doença degenerativa, mas as condições de trabalho fazem com que aquela doença piore, com que aquela doença avance. Nesse caso, se for comprovado que as condições de trabalho colaboraram, ou seja, representam uma concausa para uma doença, nesse caso eu vou poder caracterizar como acidente de trabalho equiparado, com todas as consequências ali, os benefícios previdenciários acidentários, ok? Olha o que diz o inciso 2º do artigo 21. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de. Aqui, em geral, são situações em que nós temos ali fatos de terceiro, ou seja, um terceiro causando o acidente de trabalho, que será considerado equiparado, ou uma força maior ou um caso fortuito. Olha o que diz aqui o inciso 2º, tá? Quando que nós teremos esse acidente de trabalho? Naquele acidente que ocorre ou no horário de trabalho e no local do trabalho. Olha só, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência e negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão e o desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Ou seja, serão considerados como acidente de trabalho equiparado tanto o caso fortuito ou um fato de terceiro, se esse acontecimento ocorrer no local de trabalho e no horário de trabalho. Beleza? Vamos agora resolver uma questão sobre acidente de trabalho. Vamos lá. Acerca do conceito legal de doença do trabalho, assinale a alternativa correta. A. É a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. B. É a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. C. É a doença degenerativa. Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta é, de fato, a letra A. Doença do trabalho é a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. O conceito que consta aí na letra B, doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, é a doença profissional. Percebam que o conceito ele é bem parecido, mas a diferença tem que ficar atento. E a letra C traz a doença degenerativa, e aí nesse caso, a doença degenerativa ela não poderá ser considerada um acidente de trabalho. Ainda falando sobre o acidente de trabalho equiparado, o artigo 21 traz aí no inciso 3 outras hipóteses de acidente de trabalho equiparado. Vamos aqui ler aqui o inciso 3º para a gente entender quando que eu também terei um acidente de trabalho equiparado. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Então, se o empregado ele é contaminado de alguma forma no exercício da sua atividade, isso também será considerado um acidente do trabalho, ok? E o inciso 4º afirma o seguinte: o acidente do trabalho sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Esse inciso 4, pessoal, traz hipóteses em que será configurado acidente de trabalho, mesmo que o empregado não esteja no ambiente de trabalho e mesmo que não seja um horário de trabalho. Olha só o que diz o inciso 4º. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito,
C, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhorar a capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. E D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículos de propriedade do segurado. Essa linha D, pessoal, ela é muito comum, que é o famoso acidente de percurso ou acidente de trajeto. Ele é popularmente assim conhecido, nada mais é do que um acidente de trabalho equiparado. Então, se o trabalhador, ele no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, se ele sofre algum acidente, esse acidente será equiparado a acidente de trabalho. A gente precisa lembrar que esse trajeto tem de fato que ser casa-trabalho, trabalho-casa, ok? Os parágrafos do artigo 21 trazem informações importantes ainda sobre o conceito de acidente equiparado. Olha o que fala o parágrafo 1º do artigo 21. Nos períodos destinados à refeição ou descanso de trabalho, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante o trabalho, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, no local de trabalho, quando o trabalhador está fazendo a refeição ou está descansando, ainda assim, se ocorre algum acidente nessa situação, esse acidente será equiparado a acidente de trabalho. E o parágrafo 2º fala o seguinte: não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou superponha às consequências do anterior. Então, o que a gente precisa lembrar, pessoal? Nós temos, quando nós vamos conceituar o acidente de trabalho, nós temos duas possibilidades. Acidente de trabalho típico, aquele acidente de trabalho que ocorre no local de trabalho, no horário de trabalho e que gera uma incapacidade, no mínimo, aí para o trabalho temporária. Doença profissional e doença do trabalho também são acidentes de trabalho típicos, e o acidente de trabalho equiparado. Teríamos aí como exemplo a concausa, atos de terceiro, força maior, contaminação, quando ocorrem, obviamente, no local de trabalho e no horário de trabalho. E nós temos também o percurso ao serviço e situações ligadas ao trabalho que, mesmo que não sejam realizados ali, que não sejam acontecimentos que não tenham ocorrido no local de trabalho, no horário de trabalho, também serão considerados acidentes de trabalho equiparado. Sempre que nós configurarmos o acidente de trabalho, independentemente da espécie, se ele é típico ou se ele é equiparado, nós teremos consequências previdenciárias, civis e trabalhistas. E aí, a gente só precisa se preocupar com essa diferenciação para a configuração. Uma vez configurado o acidente de trabalho, os benefícios previdenciários acidentários, por exemplo, eles não vão diferir a espécie de acidente de trabalho, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, porque uma vez configurado o acidente de trabalho, o empregador terá uma obrigação importantíssima, que é a emissão da CAT. A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, ela deve obrigatoriamente ser expedida pelo empregador para que a própria Previdência Social consiga registrar as causas de acidente de trabalho, para que a Previdência Social possa deferir benefícios previdenciários acidentários. Então, a CAT ela é de uma importância tremenda para o empregado e é uma obrigação do empregador. Olha o que diz o artigo 22 da Lei 8.213. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite do mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. O que a gente precisa tirar de importante desse artigo? O empregador, ele obrigatoriamente precisa emitir a CAT. Qual é o prazo para a emissão da CAT? Configurado o acidente de trabalho, se não houver morte, o empregador ele deve emitir a CAT até o primeiro dia útil seguinte. Se há morte, ele precisa notificar e emitir a CAT imediatamente, sob pena de multa administrativa e aplicada pela Previdência Social. Por que, pessoal, que há uma importância da emissão da CAT pelo empregador?
Porque quando o empregador emite a CAT, uma das vias da CAT, ela é entregue ao empregado. Quando o empregado ele vai solicitar a Previdência Social, ao INSS, a habilitação em algum benefício previdenciário acidentário, se ele tem a CAT em mãos, há uma presunção de que, de fato, ele sofreu um acidente de trabalho. Essa presunção ela é muito maior quando o empregador emite a CAT. Nós veremos já já que outras pessoas podem emitir a CAT, mas a obrigação principal, a obrigação direta de emissão é do empregador, porque a CAT emitida pelo empregador, ela gera benefícios para o empregado. E caso o empregador não emita a CAT e gere dano civil para o trabalhador, porque pode ser que ele tenha demorado para conseguir receber o benefício, porque o empregador não emitiu a CAT. O empregador também terá que indenizar o trabalhador por essa demora, ok? Vamos ver aqui quem pode emitir a CAT além do empregador. O parágrafo 2º do artigo 22 fala o seguinte: na falta da comunicação por parte da empresa, então a regra é que a empresa emita a CAT, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, nesses casos, o prazo previsto neste artigo, que é o prazo que o empregador tem para emitir a CAT. Primeiro dia útil subsequente, em caso de morte, de imediato, ok? Então, nesse caso, nós temos a emissão da CAT como algo que facilita a vida do empregado, do trabalhador, porque ele vai ter uma facilidade maior de configurar o acidente de trabalho para a percepção de benefícios previdenciários e também faz com que a Previdência Social consiga realizar os registros fidedignos desses acidentes de trabalho, até para a elaboração de NTEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, como também para estabelecer as estatísticas de acidente de trabalho. Beleza? Pessoal, esses são os impactos, digamos, previdenciários, óbvio que de uma forma geral. Lembrando que quando a gente fala de impacto previdenciário, nós temos benefícios previdenciários específicos que são decorrentes do acidente de trabalho, né? Nós temos o auxílio-doença acidentário, a pensão por morte acidentária, a aposentadoria por invalidez acidentária. Esses benefícios acidentários, eles têm códigos diferentes, períodos de carências diferentes, então eles são mais benéficos para o trabalhador. Por isso a importância da emissão da CAT, ok? Nós também temos o auxílio-acidente, que seria aí um benefício com o intuito de indenizar uma incapacidade laboral que o trabalhador tenha tido, que seja permanente ou temporária. Nesse passo, fechando essa ideia, tá, da parte previdenciária, que é a parte que conceitua acidentes de trabalho, vamos falar da parte mais interessante, digamos assim, para o direito do trabalho e para o próprio direito civil, que é a responsabilidade civil. Porque além, como eu já falei para vocês, além do aspecto previdenciário do acidente de trabalho, o acidente de trabalho gera responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil nada mais é do que a obrigação de reparar dano. Então, a empresa que é responsável pelo acidente de trabalho causado, sofrido pelo trabalhador, em regra, ela teria ali uma obrigação de reparar o dano causado. Quando a gente fala de responsabilidade civil, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: para que haja uma obrigação de reparar dano, para que haja responsabilidade civil, a regra é que eu tenho que ter ali presente alguns institutos. Então, eu preciso, na prática, ter um dano, no nosso caso, acidente de trabalho. Eu preciso ter nexo causal. O que é nexo causal? É a ligação entre o dano e a empresa, quem causou o dano, ok? Então, eu preciso ter dano, nexo causal. E na regra da responsabilidade subjetiva, quem é o responsável por causar aquele dano, no caso a empresa, o empregador, ele tem que ter agido com culpa. Então, eu precisaria do dano, do nexo e da culpa, para que eu consiga obrigar alguém a reparar. Quando a gente fala de reparação civil, a gente tem que entender que o dano, que é aí talvez o requisito mais importante, o requisito que sempre tem que estar presente para que eu consiga ter uma responsabilidade civil, o dano ele pode se dividir em algumas espécies.
E quando a gente fala de responsabilidade civil por acidente de trabalho, nós poderemos ter ali indenizações para cada uma das espécies de dano que o trabalhador sofra. Quando nós vamos dividir, quando nós vamos apresentar o dano, nós podemos ter duas espécies de dano. Nós temos dano patrimonial, que é um dano que atinge o patrimônio direto do trabalhador, e o dano extrapatrimonial, que não atinge necessariamente, que não vai atingir o patrimônio do trabalhador, vai atingir a sua esfera de personalidade, vai atingir a sua estética, a sua intimidade, a sua existência. Nesse caso, quando a gente fala de dano patrimonial, nós temos duas espécies. Dano emergente, que é aquilo que o trabalhador de fato perdeu, de fato gastou. Exemplo, sofri um acidente de trabalho e tive que gastar com remédio, gastei com hospital. O que eu gastei é considerado dano material. Eu provando para o juiz que esse dano, ou seja, esse meu gasto decorreu do acidente de trabalho, eu posso solicitar indenização por dano material. O dano patrimonial ainda pode ser o lucro cessante. O lucro cessante é aquilo que um trabalhador deixou de ganhar. Vamos supor que ele tinha ali uma outra atividade autônoma. Se esse trabalhador em outra atividade autônoma, ele deixa de ganhar, vamos supor que ele ficou incapacitado para o trabalho naquela relação de emprego, e aí ele teve que deixar, por exemplo, de ser motorista ou fazer alguma outra atividade, ele deixou de ganhar. Lucro cessante também é um dano patrimonial. O dano extrapatrimonial, ele pode se dividir em três aqui, de forma específica no direito do trabalho. O dano extrapatrimonial pode ser o dano moral, que é aquela ofensa aos direitos da personalidade do trabalhador, então um dano à imagem, um dano ao nome. O dano estético, que é aquele dano que atinge a estética mesmo do trabalhador, então uma cicatriz muito grande no rosto, por exemplo, a perda de um membro. E o dano existencial, que está ligado às condições de existência do trabalhador, que está ligado ali às condições de vida e o projeto de vida daquele trabalhador. Então, se nós demonstrarmos para o juiz que houve várias espécies de dano, cada espécie de dano gerará uma indenização diferente. Nós temos ainda a perda de uma chance, que pode, a depender do caso concreto, tanto ser um dano patrimonial quanto um dano extrapatrimonial. Então, é preciso que nós percebamos o seguinte: todos os danos decorrentes de acidente de trabalho são passíveis de serem indenizados, ok? Então, nós temos o dano, o nexo causal e, se for um caso de responsabilidade subjetiva, como é a regra aqui no acidente de trabalho, nós precisamos demonstrar a culpa do agente, ok? Então, uma vez aqui caracterizado o dano, beleza? Eu quero responder aqui mais uma questão, mais uma não, é a primeira questão sobre acidente de trabalho, a segunda, aliás, questão sobre acidente de trabalho. Vamos lá, vem comigo. Quanto ao prazo da estabilidade acidentária, assinale a alternativa correta. A estabilidade será de, no mínimo, A, 6 meses, B, 12 meses, C, 18 meses, D, 36 meses. Vamos lá ver qual é a resposta correta, pessoal. Letra B, 12 meses, tá? Pessoal, essa previsão, ela é bem interessante, tá? De fato, essa estabilidade ela será de 12 meses e essa estabilidade está prevista também na legislação previdenciária, ok? Essa estabilidade, ela é um efeito concreto no contrato de trabalho. Além das indenizações pela responsabilidade civil, quando o empregado ele retorna do afastamento ali pela incapacidade temporária ao trabalho, ele terá a estabilidade de 12 meses após o retorno. Olha o que diz o artigo 118 da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-doença, que é uma outra espécie aí de benefício previdenciário. Então, é muito importante que a gente entenda que, além dessa estabilidade, que é um efeito no contrato de trabalho, o empregado também terá direito a uma indenização nos casos que a gente vai abordar a partir de agora. Tendo visto já, pessoal, como que a responsabilidade civil ela é estabelecida e que ela é independente do benefício previdenciário, o próprio STF, na súmula 229,
vai deixar isso muito claro. A súmula diz que a indenização acidentária não exclui a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Então, o benefício previdenciário, ele não vai poder ser compensado com a responsabilidade a que o trabalhador tem direito, ok? Visto aí essa regra da responsabilidade civil, vamos falar sobre a responsabilidade civil específica do acidente de trabalho. O artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, diz que são, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem sua melhoria ali da sua condição social, serão direitos dele a indenização a que está obrigado quando incorrer dolo ou culpa do empregador, ou seja, o empregador deverá pagar indenização para o trabalhador quando ocorrer em dolo ou culpa. Então, o que a gente precisa pensar? A regra geral, a regra é que a responsabilidade do empregador relacionado ao acidente de trabalho é subjetiva. Logo, eu preciso demonstrar que houve culpa do empregador para ter indenização pelo acidente de trabalho. Percebam vocês que essa responsabilidade é independente da previdenciária. Eu vou ter benefício previdenciário, eu vou ter acidente de trabalho, mesmo que o empregador não tenha agido com culpa. No entanto, indenização para reparar dano, a regra é que eu só terei se o empregador tiver agido com culpa ou dolo. Exemplo de culpa. O empregador forneceu um equipamento que estava ali fora do prazo de validade, um equipamento de segurança que não conseguiu evitar o acidente porque estava ali faltando algum critério técnico, não estava atendendo às exigências. Isso seria aí uma negligência do empregador e, portanto, caracterizaria, sim, a culpa, a responsabilidade subjetiva, ok? Então, a regra é a responsabilidade subjetiva. Só que o que acontece? O próprio Código Civil, no seu artigo 927, traz exceções. Traz exceções que dizem que mesmo que não haja culpa, haverá uma obrigação de reparar o dano. Quais são essas exceções? São aquelas atividades de risco. E quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, de acidente de trabalho, nós não precisaremos verificar culpa, ou logo, nós teremos apenas uma responsabilidade objetiva, então basta que eu demonstre dano e nexo causal, não preciso demonstrar a culpa do empregador, quando essa atividade do empregador ela for uma atividade de risco e quando o empregador tiver ali causado um dano ao meio ambiente de trabalho. Olha só o que diz o 927 do Código Civil, e aí eu já vou pular para o parágrafo único. O CAPT fala dessa responsabilidade subjetiva, fala que, em regra, dever-se-á demonstrar a culpa no caso concreto. Mas olha o que diz o parágrafo único do 927 do Código Civil. Ele fala o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou seja, quando a lei dizer, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O que a gente precisa entender? A doutrina e a própria jurisprudência encampou o entendimento de que algumas atividades do empregador têm ali, de forma inerente, um risco criado e um risco proveito. O risco proveito é aquela ideia de que, como o empregador é quem lucra com a atividade, ele que deve assumir os riscos dessa atividade. Portanto, ele deveria ali, se é uma atividade de risco, ele deveria, por obrigação, indenizar o empregado. E o risco criado é quando a atividade que o empregador desenvolve, ela é naturalmente uma atividade de risco. Então, uma atividade com mineração, atividades com explosão, por exemplo, atividades que geram, que têm ali naturalmente um risco inerente àquela atividade. E aí eu teria um risco criado e um risco proveito e poderia enquadrar essa responsabilidade civil do empregador no parágrafo único do 927 e obrigar o empregador a indenizar o empregado independentemente de culpa. Essa previsão ela é muito importante porque vai gerar diversas espécies aí de responsabilidade para o empregador. E é muito importante que o empregado tenha essa proteção para que ele possa ser indenizado. Lembrando sempre que ele pode ser indenizado em qualquer uma das espécies de dano que ele tenha sofrido, ok? O artigo 337 do Decreto 3.048 de 99, que é um decreto que também regulamenta os benefícios previdenciários,
traz a ideia de nexo causal para o acidente de trabalho. Olha que interessante a previsão do artigo 337. O acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. E ele diz que esse nexo tem que ser entre o acidente e a lesão, a doença do trabalho e o trabalho e a causa mortes e o acidente. Então, você tem que demonstrar esse nexo causal para conseguir aí a configuração do acidente de trabalho, beleza? Continuando aqui, quando a gente fala, além desse risco criado e do risco proveito que vão gerar essa responsabilidade objetiva do empregador, quando esse acidente ele decorre do meio ambiente de trabalho, ele decorre de dano do meio ambiente de trabalho, nós teremos necessariamente uma responsabilidade objetiva. E nós teremos uma responsabilidade objetiva por previsão constitucional. Não obstante o artigo 7º, inciso 28, diga que essa responsabilidade do empregador é em regra subjetiva, nós temos tanto a exceção lá do parágrafo único do 927, como as exceções previstas na Constituição. Porque o artigo 225 da Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. O artigo 200, quando vai trabalhar sobre o Sistema Único de Saúde, traz a expressão trabalho como conceito de meio ambiente também. Então, traz a ideia de meio ambiente de trabalho quando fala que cabe ao SUS, entre outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, a gente entende aqui, e a doutrina, a jurisprudência, entendem que há uma previsão específica de meio ambiente do trabalho e ao meio ambiente do trabalho nós deveremos aplicar as regras que aplicamos para o meio ambiente, do direito ambiental. Então, quando o dano é ao meio ambiente do trabalho, essa responsabilidade do empregador, ela será objetiva, ou seja, independente de culpa. Aqui eu quero ler o enunciado 38 da primeira jornada do TST, tá? Sobre direito do trabalho. Olha só o que diz o enunciado 38. Nas doenças ocupacionais decorrentes dos danos ao meio ambiente do trabalho, a responsabilidade do empregador é objetiva. Então, regra, acidente de trabalho, responsabilidade subjetiva. Quais são as exceções? Quando que eu terei uma responsabilidade objetiva? Quando a atividade for de risco, focando no risco criado e no risco proveito, e quando esse dano, esse acidente de trabalho decorrer de dano ao meio ambiente do trabalho. Então, não obstante eu tenha, em regra, responsabilidade subjetiva, eu tenho exceções em que eu poderei aplicar uma responsabilidade objetiva e mesmo sem comprovação de culpa, eu posso sim caracterizar ali, condenar o empregador a pagar a indenização ao empregado para todas as espécies de dano que ele tenha sofrido, ok? Continuando aqui. Quando a gente vai falar, né, dessas espécies de dano que ele pode sofrer, eu quero ressaltar com vocês a questão da terceirização, que é uma questão muito interessante, que chama muita atenção, porque quando nós temos trabalhadores terceirizados, esses trabalhadores eles têm vínculo empregatício com uma empresa contratada. Mas essa empresa contratada, que emprega os trabalhadores terceirizados, ela presta serviço para um ente ou para uma empresa contratante, que de fato tem ali os benefícios da prestação de serviços desses trabalhadores. A gente sabe que a regra das verbas trabalhistas, rescisórias, quando nós estamos falando de trabalhadores terceirizados, é uma responsabilidade subsidiária. Então, primeiro eu teria ali que cobrar da empresa que foi contratada, a empresa prestadora de serviços, e depois, ali de forma subsidiária, cobrar da empresa contratante. Quando nós falamos de dano ao meio ambiente de trabalho, antes mesmo da reforma trabalhista, a jurisprudência e a doutrina já entendia de forma pacífica que essa responsabilidade quanto ao acidente de trabalho seria solidária. Então, o empregado terceirizado e a contratante, a empresa para a qual aquele empregado presta serviços por meio da empresa interposta, essas duas empresas elas teriam uma responsabilidade solidária. Portanto, as duas deveriam responder ao acidente de trabalho que decorre do meio ambiente de trabalho. Olha o que diz o enunciado 44 também da jornada de direito do trabalho. Responsabilidade civil, acidente de trabalho, terceirização, solidariedade pelos danos causados à saúde dos trabalhadores. E aí, a ideia é que essa responsabilidade é solidária. Para fixar e aí fechando qualquer dúvida que nós pudéssemos ter em relação a essa solidariedade,
A Lei 6.019 de 74, atualizada pela Reforma Trabalhista, traz no seu artigo 5º a seguinte previsão. A contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer aí de suas atividades, inclusive sua atividade principal. E o parágrafo 3º diz o seguinte: é responsabilidade da contratante, tá? A antiga tomadora de serviços, antes da reforma trabalhista, nós chamávamos a empresa contratante de empresa tomadora de serviços, garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Desse modo, pessoal, não resta dúvida que a empresa contratante, ela também será responsável pelos danos causados ao trabalhador no seu estabelecimento em relação ao meio ambiente de trabalho. Então, as indenizações relacionadas a acidentes de trabalho também serão aí de forma solidária a responsabilidade da empresa contratante. Então, numa tragédia ambiental em que eu tenho mais de uma empresa responsável por um dano, mas eu tenho uma empresa contratante, uma empresa prestadora de serviço, as duas serão solidariamente responsáveis, beleza? Vamos resolver aqui a última questão sobre acidente de trabalho, vamos lá. Assinale a opção que apresenta um exemplo de acidente ou doença do trabalho. A, doença degenerativa. B, doença inerente a um grupo etário. C, doença que não produz incapacidade laborativa. D, acidente decorrente de negligência cometida por companheiro de trabalho. Vamos ver qual é a resposta correta, pessoal. Letra D. De fato, pessoal, não é acidente de trabalho, não pode ser configurado como acidente de trabalho a doença degenerativa, a doença inerente a um grupo etário e nem a doença que produz incapacidade laborativa, que não produz, perdão. No entanto, o acidente que é decorrente de negligência cometida por companheiro de trabalho no ambiente laboral, no horário de trabalho, será assim, esse acidente será assim equiparado a um acidente de trabalho. Ok? Então, essa questão aí trouxe pra gente aquela diferenciação em quando que eu tenho a caracterização do acidente de trabalho e quando que eu não terei. Para a gente fechar essa ideia de responsabilidade civil, eu quero trazer uma observação muito importante, tá? Nós ainda não sabemos como a jurisprudência vai se portar diante dessa previsão trazida pela reforma trabalhista. No entanto, há uma crítica doutrinária e um questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 223 da CLT, tá? Que é um artigo que vai falar sobre o tabelamento do dano moral. O artigo 223G diz pra gente que o dano moral, a indenização, o valor de indenização por dano moral arbitrado pelo juiz em favor do empregado, decorrente dessa relação de trabalho, terá um teto, um piso e um teto. Olha o que diz aqui o 223G, parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3º, ofensa de natureza grave, até 20 vezes o salário contratual do ofendido. E ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, se nós formos levar, se a jurisprudência levar ao pé da letra esse tabelamento, o empregado, por exemplo, a indenização a um empregado que tenha, por exemplo, morrido num acidente de trabalho, vai se limitar a 50 vezes o seu último salário contratual, considerando aí que a morte seria, de fato, um acidente, né, uma lesão gravíssima. Então, nesse caso, pessoal, há um questionamento sobre a constitucionalidade desse tabelamento, mas é bom que conheçamos essa previsão, e aí o teto, o maior valor de indenização por dano extrapatrimonial previsto e autorizado pela CLT após a reforma trabalhista é de 50 vezes, né, o último salário contratual daquele empregado. Então, se é um empregado que receba aí aproximadamente um salário mínimo, ele poderia no máximo ganhar 50 mil reais a título de indenização. Seus familiares, né, ganhariam até no máximo 50 mil reais
a título de indenização por morte, ok? Lembrando que há uma crítica veemente a esse artigo, vamos acompanhar aí o que a jurisprudência vai dizer sobre essa constitucionalidade, ok? E até sobre a sua forma de aplicação, porque há grandes doutrinadores que indicam que isso pode ser apenas considerado uma sugestão ao julgador e não um limite, não um tabelamento de dano moral. Para a gente concluir e fechar aqui essa ideia de meio ambiente de trabalho, eu queria trabalhar com vocês a previsão que também foi trazida pela reforma trabalhista sobre o teletrabalho. Lembrando que teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora do estabelecimento do empregador por meios telemáticos de comunicação. Então, é aquele trabalho que o empregador realiza fora do estabelecimento do empregador por meios ali de comunicação, como internet, celular. Então, é aquele trabalho que acontece muitas vezes na casa do trabalhador, na residência do trabalhador ou em outro local. A reforma trabalhista trouxe uma previsão específica sobre segurança e saúde do teletrabalhador. É importante que a gente conheça, porque nesse caso de teletrabalho, o empregado e o empregador eles poderão acordar em relação aos custos. Como que vai ficar os custos de internet, telefone, os gastos que o trabalhador pode ter que utilizar ali para realizar o seu trabalho em casa. E olha só o que diz o 75E da CLT sobre as questões de segurança e saúde do trabalho do teletrabalhador. O 75E diz o seguinte: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, quando a gente fala do teletrabalhador, nós temos aqui uma responsabilidade, né? Quase que o empregador delega ao empregado essa responsabilidade. No entanto, a doutrina vem dizendo que o empregador, obviamente, vai continuar responsabilizado, né, por acidente de trabalho. Nós poderemos ali, por exemplo, verificar, configurar um acidente de trabalho no teletrabalho, às vezes um acidente de trabalho que de fato ocorre na residência do trabalhador, porque ele está ali prestando serviços, tá? Então, só essa observação, porque o teletrabalho é algo muito recente em relação à sua regulamentação, né? Ele já existia, mas é em relação à reforma trabalhista. Pessoal, nós vamos agora resumir um pouco do que nós vimos sobre acidente de trabalho. Então, eu quero lembrá-los que quando nós falamos de acidente de trabalho, nós temos os aspectos previdenciários, civis e os efeitos no contrato de trabalho. Nós temos o efeito do contrato de trabalho da estabilidade, nós temos uma interrupção contratual, então aquele período em que o trabalhador está afastado pelo acidente de trabalho, ele vai ter um tratamento diferenciado. E nos aspectos de responsabilidade civil, nós temos que observar que a regra é uma responsabilidade subjetiva, conforme o artigo 28, inciso 28, artigo 7º da Constituição Federal. Então, em regra, eu terei que demonstrar que o empregador agiu com dolo ou culpa naquele acidente para que gere alguma espécie de indenização. Temos exceções à responsabilidade subjetiva. São duas: o risco criado ou o risco proveito, então naquelas atividades em que há um risco inerente à atividade, e também no dano ao meio ambiente de trabalho. Nessas duas hipóteses, eu não precisaria demonstrar culpa do empregador para que o empregado tenha direito à responsabilidade civil. E no aspecto previdenciário, nós temos tanto a conceituação do acidente de trabalho. Nós vimos que o acidente de trabalho ele pode ser típico, né? O acidente de trabalho típico previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, a doença profissional, a doença do trabalho e os acidentes de trabalho equiparados. A gente precisa ter em mente que os efeitos previdenciários são totalmente independentes dos efeitos indenizatórios e civis do acidente de trabalho. Enquanto a regra que para a responsabilidade previdenciária, então para o benefício previdenciário é objetivo, eu não vou ter que aferir culpa do empregador para caracterizar o acidente de trabalho. Os aspectos civis, aí sim, a regra é a responsabilidade subjetiva, observando essas possibilidades e exceções da responsabilidade objetiva. Pessoal, o Saber Direito acaba por aqui. Nós tivemos aí 5 aulas sobre meio ambiente do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com essas dicas para melhorar cada vez mais o meio ambiente de trabalho de todos nós. Até o próximo encontro.
Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.